1 Reis, capítulo 9, versos 3. Assim diz a palavra do Senhor. E o Senhor lhe disse: ouvi a tua oração e a tua súplica que fizeste perante mim. Santifiquei a casa que edificaste, a fim de pôr ali o meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. Pai querido, louvado e exaltado é teu santo nome, Deus. Bendito és tu que vive e reina para todos sempre, Senhor. Rogo a ti, ó Senhor, a tua graça para ministrar a tua santa e preciosa palavra, porque eu reconheço a minha dependência em ti, eu preciso de ti, sem ti não sou nada, Senhor. Não permito que esse vaso venha falar de si mesmo, mas que o teu Espírito Santo esteja na plena direção, Senhor. Fala conosco, não somente aquilo que nós queremos ou desejamos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir da parte do Senhor. O teu nome seja exaltado e glorificado para todos sempre. Amém. Fica à vontade, amada igreja. Amados, ouvi a tua oração. Essa é uma expressão maravilhosa que ecoa aos ouvidos daquele que busca Deus. Você já parou para pensar o Senhor chegar até você e dizer: olha, eu ouvi a tua oração? Isso é por demais maravilhoso, isso é tremendo, porque a vinda, essa palavra, ela veio do próprio Senhor para Salomão. Após o que? Após ele edificar, após ali a consagração do templo ali naquele lugar. E isso está condicionado ali a duas coisas. E a primeira dela é temer ao Senhor. E temer ao Senhor, amado, é algo, respeito profundo pela santidade e a autoridade do soberano e eterno Deus. Temer ao Senhor são coisas importantíssimas que na nossa caminhada, no nosso dia a dia, eu preciso carregar isso dentro de mim, um temor ao Senhor, ao Deus eterno, o autor da vida, aquele que vive e reina para todos sempre. Porque lá em Eclesiastes, no seu capítulo 12, no versos 13, diz assim: vamos ouvir a conclusão de toda a questão. Teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo o homem. Tema ao Senhor. Amados, nos dias de hoje, se você observar, está perdendo esse temor. Está ficando tudo normal. Está uma linguagem, mas Deus é amor. Deus é amor, Deus é amor. É verdade, Deus, Ele é amor, Ele é o próprio amor.
É o Deus que traz punição ao pecado. Por isso temos que ter temor ao Senhor. E Provérbios diz que o temor ao Senhor é o quê? É o princípio da sabedoria. E amados, e o segundo ponto ali é fazer a sua vontade. Fazer a vontade de Deus é o quê? É alinhar, amados, a nossa vida aos propósitos, obedecendo a Ele, por amor e confiança ao Deus eterno. Não se trata de seguir regras ali cegamente, mas de um relacionamento, de uma submissão e intimidade com o Senhor Jesus. Eu não servir a Deus ali para cumprir aquela regra cega, não. É algo mais, é um relacionamento com o Espírito Santo de Deus, é uma submissão, uma intimidade com o Espírito Santo de Deus. Porque o temor me traz isso. O temor, ele me leva a fazer a vontade do Senhor, não porque Ele impõe, não, mas é porque eu temo a esse Deus santo. Esse Deus é tão santo que eu não sou digno de olhar para a grandeza da tua santidade. O profeta, só que ele via a ponta da hora das vezes, ele diz: ai de mim, porque eu vi, eu contemplei. O temor ao Senhor. João 9,31 disse: sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Amados, aquele que procura fazer a vontade do Senhor, que pratica a vontade do Senhor, a palavra do Senhor diz, está lá no Evangelho de João 9,31, a este Ele atende. A este Ele atende. É preciso, amados, insistir, é preciso você continuar buscando cada vez mais a nós nos aproximarmos da presença do Senhor, em oração, em atitudes, em ações, que venha do que? Do profundo do meu ser, de boa vontade, não por imposição. É buscar o Senhor de toda a sua alma, de todo o teu ser, até que nós conseguimos atingir o centro da vontade do Senhor. Ah, pastor, como que eu vou? Que caminhos que eu devo prosseguir ali para que o Senhor ouça as minhas orações, para que Deus Ele responda às minhas orações? Quais caminhos? A palavra do Senhor nos ensina. Quais são as atitudes? Quais são os caminhos? Quero falar sobre 5 atitudes que nós devemos tomar para quando nós olhamos, o Senhor não somente ouvir, mas responder, tocar. E a primeira dela, arrependimento. Arrependimento. Não se trata apenas de sentir remorso, mas de uma mudança radical da sua mente, coração e direção.
E começa a entrarmos dentro do centro da vontade do Senhor. Por isso que 1 Reis, lá no capítulo 8, verso 33, diz assim: quando o teu povo Israel for ferido diante do inimigo por ter pecado contra ti, e se converter a ti, confessar o teu nome e orar e suplicar a ti nessa casa, arrependimento. Ele está dizendo: quando pecar, se arrependa, ore, suplica, vai para a presença dele, se arrependa de todo o teu ser, de toda a sua alma. Então você começou a entrar na rota do centro da vontade de Deus. A mudança de atitude, propósito, é a ideia de uma pessoa que começa a ter um bom relacionamento com Deus. Deus anseia em derramar graça para o seu povo. Deus anseia em derramar graça para o seu povo. Hoje de manhã, com os pastores, aqui na igreja comentando, os pastores, o pastor Sidney, tinha algo diferente no culto ontem. Eu o que? Estava diferente. A casa estava cheia, preenchida da presença, da glória de Deus. Alguém disse: pastor, vai acontecer algo diferente. Porque eu me vi, eu estava no meio de um montoeiro de brasas. Eu disse: louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Deus, Ele quer derramar graça sobre o teu povo. Por isso que a palavra de Deus ontem falou conosco: se prepare para receber de Deus as suas bênçãos. Sem preparação, não recebe as bênçãos de Deus. Se você não se preparar, você não vai receber. Foi o que Deus falou com nós ontem. E nessa manhã tivemos um mover gostoso da presença do Senhor. Então nós podemos perceber que Deus, Ele está dando sinais do grande mover que Ele quer fazer nessa cidade, nesse estado e nesse país. Mas é arrependimento. Se o homem não mudar de posição, jamais Deus ouvirá. E o segundo ponto, o arrependimento, ele traz o que? Ele vem trazendo com ele o que? Humilhação. Humilhação pode ser um caminho doloroso, mas nas mãos de Deus torna-se uma ferramenta de restauração. Porque o arrependimento, ele vai trazendo consigo lá a humilhação. É se humilhar perante a presença do eterno Deus, do Todo-Poderoso, porque a Ele é toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Ele é digno de nós se prostrarmos diante dEle, se lançarmos aos pés dEle e se arrependermos dos nossos pecados, se humilhar na presença dEle e clamar o favor dEle, clamar a
nos transforma e nos coloca mais perto do Senhor Jesus. Segunda Crônica 7,14, o que é que diz lá? E se o meu povo, está falando comigo e com você que teme esse Deus vivo, se o meu povo que se chama pelo meu nome, nós chamamos e clamamos a quem? Ao Eterno, ao Jeová, Jeová Rapá, Jeová Nissi, Jeová Jiré, e nós clamamos ao Deus Eterno, Elohim, El Shaddai. Amados, ele disse, se clama pelo meu nome, fazer o quê? Se humilhar. Depois da humilhação ele pede o quê? Orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. Essa palavra é para os cristãos, não é para o ímpio. E se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O caminho da humilhação, às vezes você está passando pelo vale da humilhação, e o vale da humilhação é doloroso. O vale da humilhação não é todos que conseguem suportar. Mas, amados, quando tu coloca na mão do Deus Todo-Poderoso, todo teu ser, Ele pega isso e se transformando numa ferramenta poderosa da restauração do eterno Deus na sua vida. Humilhação é se colocar-se, amados, com nada, dependendo exclusivamente do Senhor. Nós não somos nada, nós dependemos exclusivamente do Senhor. A nossa dependência é no Senhor, porque tudo é por Ele, para Ele são todas as coisas. E a ordem do Senhor está lá em Tiago 4,10, diz que humilhai-vos na presença do Senhor. Aí coloca uma vírgula ali. E Ele vos exaltará. Na presença dele. Ele está falando assim, na presença do Senhor. E Ele vos exaltará. Em 1 Pedro 5,6 diz assim, ó, humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte. É no tempo oportuno. Tempo oportuno está dizendo, é no tempo do Senhor, não é no seu tempo, é na hora do Senhor, não é na sua hora, é no momento do Senhor, não é no seu momento, é quando Ele quer, não é quando você quer. Simplesmente se humilha. No momento exato, o próprio Senhor, Ele vai te exaltar. A palavra diz que no momento oportuno, Ele te exaltará. E o terceiro ponto, confissão. Porque vem
Deixa eu ir a glória aí. Vem o arrependimento, traz a humilhação, e a humilhação traz a confissão. Porque quando estamos quebrados, quando você passa pelo pó, pela moeda de Jeová, e você começa a reconhecer, então você começa a declarar a Ele. Confissão é um ato espiritual, é um ato vital na vida do cristão, do homem, da mulher de Deus. É algo tremendo. Mas a confissão, ela não é pedir desculpa. Não, quando se trata das coisas espirituais diferentes. A confissão diante de Deus, amados, é um reconhecimento sincero do seu pecado diante de Deus. Sincero: Senhor, eu pequei. Senhor, realmente eu pequei. Não tem desculpa, Senhor. Eu falhei. Meu Deus, eu errei nessa área aqui, Senhor. Eu pequei aqui, Senhor. Senhor, eu pequei consciente, Senhor. Eu sabia o que eu estava fazendo, Senhor. Senhor, eu podia, eu tinha condições de suportar isso, Senhor. Mas eu me cedi, Senhor. Senhor, eu fraquejei, Senhor. Eu reconheço, Senhor. Você pode ver que a confissão, ela vai além. Não é um pedido de desculpa. Senhor, sabe, né? O diabo, sabe, né? O diabo, tudo na conta do diabo. Não estou aqui defendendo o diabo, não. Mas é fácil dar desculpa, jogar na conta do diabo. Mas o Espírito Santo que habita dentro de você te deu domínio próprio. O pecado, amados, é a sua vontade, é a vontade da sua carne. É você que quer. É nós. O diabo não te obriga lá a pecar. A decisão é sua. Por isso não adianta jogar na conta tudo na conta do diabo, é mais fácil. Aí eu caí em tentação, sabe? O diabo, a carne é fraca, eu caí nesse pecado. A escolha foi sua. Então, com Deus, amados, não tem desculpas. Não adianta nós queremos dar desculpa para o Senhor. A confissão ela tem que ser sincera. Senhor, eu errei mesmo, Senhor. Eu pequei mesmo. Eu poderia ter evitado. Poderia ter evitado isso ou aquilo. Mas a vontade te conduziu até lá. Por isso que a humilhação lá traz a confissão. Então, diante de Deus, Ele sabe quando você está sendo sincero ou não. E muitas vezes tem pessoas que se enganam a si próprio. Mas Deus ninguém engana. Porque Deus Ele te conhece de dentro para fora. Antes que o teu pensamento venha para a tua mente, Ele já sabe. Porque Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Antes que a palavra saia da tua boca, Ele já sabe o que tu vai falar. Então traz
confissão traz a humilhação. Aí o que acontece lá em Daniel 9, 4 e 5 diz: e orei ao Senhor meu Deus, e confessei e disse: ah, Senhor, Deus grande e tremendo, que guarda a aliança e a misericórdia para os que te amam e guardam teus mandamentos. Pecamos e cometemos dos teus iniquidades, procedemos impiamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos seus mandamentos e dos teus juízos. Está dizendo aqui, Senhor, pecamos, cometemos pecado, Senhor, cometemos iniquidade, procedemos impiamente, Senhor, fomos rebeldes. E quanto espírito de rebeldia está nos dias de hoje. Muitas pessoas não percebem que rebeldia, amados, é um pecado de feitiçaria. Quantos cristãos rebeldes? E são detalhes das nossas atitudes, vai colocando vírgula e vírgula naquilo que Deus quer operar. Amados, em Lucas, no capítulo 15, no versos 21, a palavra do Senhor diz: e o filho lhe diz: pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. A confissão que é você se abrir para Deus, é uma demonstração de confiança a Deus. Quando você lê o Salmo 51, você vai ver lá o salmista abrindo o seu coração para o Senhor. Tem muitas pessoas que têm medo de expor. Tem situações que tem que ser confessadas. E em quarto lugar, a adoração. Quando vem o arrependimento, a humilhação, vem a confissão, estou mais leve, não estou? Agora vem a adoração. Adorar o Senhor. Adorar e entregar tudo a Deus. Adoração é só cantar? Adoração é só louvor? Não. Ela vai mais além. Adoração é entregar seu tempo a Deus, é adoração. Adoração é entregar seus talentos a Deus, é adoração. Os seus sonhos a Deus, é adoração. Entregar suas fraquezas a Deus, é adoração. Quando nós colocamos, amados, no centro da vontade do Senhor, a nossa vida se torna um sacrifício vivo de louvor a Deus. É adoração. Está passando pelo vale da sombra da morte, louvado seja o nome do Senhor. Tem pão na mesa, glória a Deus. Não tem pão na mesa, glória a Deus. Do mesmo jeito, adoração. Estou com saúde, glória a Deus. Está enfermo, glória a Deus. Porque
Entregar todo o teu potencial ao Senhor. 1 Reis 8:23 assim disse: ó Senhor Deus de Israel, não há Deus como tu, em cima nos céus, nem embaixo na terra, que guardas a aliança e a beneficência a teus servos que andam com todo o seu coração diante de ti. A homenagem ela vem acompanhada de louvor. E é essencial na oração. Lá no Salmo 66, 17 diz: a Ele clamei com a minha boca, e Ele foi exaltado pela minha língua. Adoração a Deus, adorar ao Senhor. E por último, ação de graça. Ação de graça. O que é ação de graça, pastor? É reconhecer que Deus é bom. É reconhecer que Deus é bom. Mesmo quando a vida, amados, não está liberando abundante bênção sobre a sua vida. Gratidão. Reconhecer que Deus é bom. Mesmo quando a vida não está boa. É graça. Ação de graça. É uma decisão que libera poder. Quebra cadeias. E nos aproxima do Senhor. Quando nós temos atitudes de ação de graça diante de Deus. Agradecer. Filipenses 4:6 diz: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. Com ação de graças. Colossenses 4:2 diz: perseverai em oração, velando nela com ação de graças. Atitude de agradecer ao Senhor. Sem essas atitudes, amados, como que Deus vai ouvir as nossas orações? Se nós não tomarmos essas atitudes. Como? Eu preciso entender que eu sirvo um Deus Santo, Deus Todo-Poderoso, sublime e perfeito. É eu observar e entender que quando eu estou na presença desse Deus Santo, Ele me concede a graça. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Oportunidade.
Se você olhar para as circunstâncias, você vai correr o risco de ficar frio, vai correr o risco até de ficar incrédulo, duvidoso. Mas quando você aplica alguns princípios na sua vida, não importa a estação que você está passando, você tem a convicção: Deus está na minha vida. Eu vou superar mais esse obstáculo. Eu vou vencer mais essa prova. Porque é a certeza. Eu preciso agir com confiança no Senhor. Eu não posso dizer eu tenho fé se as minhas atitudes não condizem com o que eu falo. A fé precisa de ter ação. Porque fé sem ação ela é o quê? Sem vida. Então temos que ter ação, não olhando para a circunstância, porque Deus sabe exatamente o que você está passando. Ele sabe. Cada detalhe Ele sabe. Mas como a palavra diz, no momento oportuno, a bênção vai vir sobre a sua vida. Quando você menos se espera. Nem que seja às 45 do segundo tempo, como foi o caso da irmã. Último dia, últimas horas. Senhor, e se você não tiver fé nessa hora, no penúltimo dia já libera uma murmuração. Se a irmã no penúltimo dia tivesse murmurado, o milagre não teria acontecido. É a ação de graça. Deus, eu preciso. Não deixa isso acontecer. Quando o pedido vem com adoração, a mão do Senhor é estendida. Poderia a menina estar sem vida ou estar no hospital. O menino poderia estar sem vida, mas está aqui. Então, porém, se Deus está operando tantas coisas, então quer dizer que essa prova que eu estou passando, Ele também vai me dar a graça. Como o irmão que venceu o câncer, além do câncer, ele venceu a bactéria e come a pessoa viva. Mas para isso, uma pessoa que Deus deu a graça para romper um câncer, vencer uma bactéria tão maligna, esse mesmo Deus não vai dar graça para ajudar a atravessar qualquer deserto. Esse Deus que levou as crianças não é o mesmo Deus que coloca ponte no abismo para você passar? A questão é que muitas das vezes nós somos ingratos, reclamões, insatisfeitos. Em nós mesmos vamos colocando empecilho dentro da nossa realidade. Aí nós jogamos tudo na conta do maligno. É mais fácil eu jogar na conta do maligno e me isentar da minha responsabilidade.
alguém que só vai se aproveitar daquilo que você permite se aproveitar. Então esse mesmo Deus que ressuscitou Lázaro, que estava lá com Sadraque, Mesaque e Abednego, que estava com Daniel na cova dos leões, estava com Jeremias no lamaçal, é o mesmo Deus que está presente hoje. Então eu preciso crer. Esse Deus, Ele restaura, mas eu preciso deixar Ele trabalhar na minha vida. Se eu não deixar Ele trabalhar na minha vida, quem está colocando impedimento sou eu. E o inimigo, ele vai se aproveitar disso. Colocar meus talentos na mão do Senhor. Por isso devemos pensar e refletir que Deus, Ele tem prazer em derramar abundante bênção sobre a sua igreja. Há muitas coisas nas nossas vidas, somos nós mesmos que estamos provocando e dando espaço para o inimigo agir. E o diabo, ele se aproveita de cada situação. Mas aí precisamos aprender com o homem de Deus, né? Vamos fechar as brechas para manter seguro. Grandes bênçãos, grandes sacrifícios. Aqueles que podem se colocar de pé.